É importante dizer, Léo, que essa postura do Ciro de intransigência aqui no Ceará não agradou nem os irmãos, né? Que, na verdade, são personalidades políticas no Estado. Então, por exemplo, o Cid, que foi governador do Ceará talvez a aliança histórica mais ampla, partidária produzida, costurada, né? É um grande homem de diálogo, não esteve em São Paulo, não se manifestou durante esse movimento de rompimento. O outro irmão, o Ivo Gomes, que foi secretário de chefe de gabinete do Ivo, que hoje governa Sobral, uma cidade importante do interior, também se mostrou muito refratário, porque, inclusive, se solidarizou com a Isolda. Então, o Elmano, ele representa uma porta aberta, sim, para receber outras pessoas que podem agregar. O PSD, realmente não sei, porque o Roberto Cláudio fechou como vice o Domingos Filho, que foi presidente da Assembleia, que foi do PSD. É que essa turma muda de partido, né? São partidos meio que legendas, então você não sabe bem. Roberto Cláudio também tem uma chapa boa, porque ele tem uma popularidade em Fortaleza, ele tem a prefeitura de Fortaleza, ele tem um vice que tem muita inserção no interior. Agora tem o seguinte, meu amigo, vai chegar no interior com o Ciro, né? É diferente do Elmano, que também tem uma popularidade em Fortaleza, que o PT é um partido pulsante na capital, que vai chegar no interior com o Camilo, que é o governador de uma extraordinária popularidade, e o Lula, né? Então, assim, eu acho que vai haver uma disputa certamente de segundo turno. A ideia, se houver havendo segundo turno, é a gente agregar e derrotar o capitão que você está falando. Que aí é um projeto comum, não deixar que o fascismo vença no Ceará, porque seria terrível, né? Não existe, é um absurdo total pensar nessa hipótese. Agora, o fim da aliança estadual é bom deixar muito claro. Ele entra na conta do Ciro, né? E não do PT, como eles estão dizendo. O PT esperou e só lançou o candidato ontem. Não, então, exatamente. E eu estava vendo, inclusive, uma declaração do Roberto Cláudio, candidato do PDT, dizendo, não, isso aí vai para a conta do PT, né? Mas você está colocando o responsável pelo rompimento é o Ciro Gomes e a Mercedes Cabral, dizendo, cada dia mais distante de uma ação política correta, o Ciro Gomes. E aí eu coloco para você avaliar, Marcelo, essa pesquisa aqui que acabou de sair hoje de manhã, BTG, FSB, Lula 44, Bolsonaro 31, Ciro Gomes 9, né? O Ciro Gomes hoje é o cara que pode, na verdade, poderia, se estivesse fazendo uma ação política correta, decidir a eleição em primeiro turno em favor da democracia, abrindo mão da sua candidatura, apoiando Lula e Alckmin, inclusive talvez preservando o próprio estado do Ceará. Você vê espaço ainda para alguma composição entre Lula e Ciro Gomes ou você acha que já foi para o ponto de não retorno? Olha, o Ciro, ele entende muito o segundo turno como uma nova oportunidade de barganha, né? Assim, honestamente falando, naquelas eleições em que o Lula nas eleições em que o presidente foi eleito, o custo do apoio ao segundo turno representou para o PT, por exemplo, perder o governo do estado do Ceará com o Zé Ayrton. Nós iríamos ganhar aquela eleição. Aquela eleição foi perdida por 2.000 votos. Eu tenho a impressão que na Justiça Eleitoral nós venceríamos, mas não houve um esforço, talvez do Diretório Nacional, de concentrar esforço no Ceará por causa da composição com Ciro Gomes no segundo turno. Então eu acho que ele aposta no segundo turno. Agora, essa questão aqui do Ceará, a candidatura dele também não vai bem, né? Não é que ele esteja com 9% no Brasil, mas aqui no Ceará ele vence. Não, ele não vai bem aqui. O povo quer votar no Lula, ele está muito mal aqui. Ele rompeu com a família de uma certa maneira, os irmãos abandonaram. Então, eu acho ainda que seria uma demonstração de grandeza abrir mão para fechar a fatura no segundo turno, no primeiro turno, justificando que nós estamos numa disputa da civilização contra a barbárie. Não sei se aconteceria, mas, claro, que o Ciro saindo, aí muda tudo também no cenário estadual. Eu espero, todo momento, que isso aconteça. Acho até, viu, Léo, que ele deu uma declaração, a última, bem amena, viu? Porque o Ciro, ele costuma ser muito ácido. Mas acho que ontem ele andou dizendo, muita gente no Ceará gosta do Lula, eu também não desgosto,
já é uma coisa nova. Não, ele estava... Porque o Ciro pode estar percebendo, Marcelo, o seguinte, que ele vai perder o Brasil, que a chance dele é mínima, né, remotíssima, e pode perder o Ceará. Ele pode ficar sem base política para absolutamente nada. Vai fazer o quê depois, né? E o PDT cobrando, né? Porque, na verdade, é o seguinte, se for para 2 turnos, é uma coisa, mas se for vencida pelo Lula no primeiro turno, aí meu amigo, aí é negócio, aí fica difícil. Então, assim, o Ciro também tem cobra. Eu não sei nem como é que ele foi lançado candidato com esse número que não vai sair aí. Ele está estacionado.